Meu Deus, olha só. Esse mundo tá doido, né? Vamos ficar em pé, queridos, vamos dar graças ao Senhor. Que bom que você já chegou. Semana passada tivemos um tempo muito precioso na Escola Sobrenatural também. Foi um tempo de oração, foi um tempo que a gente dedicou assim mais buscando o Senhor, que tem sido o que Deus tem nos dirigido para esse ano. Nós vamos fazer algumas aulas assim, né? Mas hoje nós vamos começar um novo capítulo que está ligado ao que estávamos falando no ano passado, mas eu acho que de uma maneira vamos entender algumas coisas de uma maneira mais prática. De qualquer forma, vamos orar antes, por favor? Vamos orar? Odé, você pode orar, Leandro? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o seu nome, Senhor. Todas as palavras aqui, Senhor, que sejam ministradas, seja para louvor do teu nome, Senhor. Vem estar presente nessa reunião, Senhor, para agradecermos por chegar aqui em segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Nós vamos pensar num tema ou num subtítulo que diz respeito à nossa história, ao nosso slogan, né? Uma nova vida, uma nova história. Então hoje nós vamos pensar nisso e o que nós vamos seguir agora é esse tema mirando nas estrelas. Nós ficamos uma boa parte do ano passado ministrando sobre uma mentalidade, uma mudança de mente. E é dentro desse universo que ainda nós continuamos a falar, desse universo, ok? Então eu queria que você pensasse nisso, numa mudança de mente. Se eu falar alguma coisa errada, esbarrando na psicologia, eu preciso que vocês me corrijam e a gente oriente melhor as pessoas. Eu vou falar sempre do ponto de vista bíblico e a gente vai somar as duas coisas. Eu não percebo que a ciência ela exclui a palavra e a palavra exclui a ciência. Não é essa a minha perspectiva. Eu acredito que tudo aquilo que a ciência pode descobrir, ela só pode descobrir porque Deus fez. Então, dentro da minha perspectiva, é sempre assim. Ok? E por que estou falando isso? Porque eu vou falar muito de crença. E eu não sei a abordagem do Fernando. Qual que é a sua abordagem, Fernando? TCC também? Então, que é a que eu estou familiarizado por causa da Karine. Então, eu acho que é isso aí. Ok? Antes de falarmos da aula em si também, eu quero dizer que eu tenho no meu coração esse ano, nós vamos fazer também algumas aulas diferentes. Por exemplo, então nós estamos seguindo um tema. Mas de vez em quando eu quero convidar alguém para vir falar para a gente. E talvez essa pessoa que vai vir ministrar para a gente não vai necessariamente falar do tema. Ela vai vir aqui no momento ministrar uma palavra e aquela palavra pode ser diferente daquilo que a gente está seguindo. Entende? Não. Por exemplo, os missionários Daniel e Raquel Freeman, que ministraram domingo, e que culto domingo, gente. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade para ouvir a pregação. A gente aceitou Jesus aqui domingo, né? Foi uma palavra assim de tirar a gente da cadeira e tirar a gente do nosso comodismo. Foi muito forte. Eles ainda estão em Taubaté por acho que mais uns 15 dias e eu falei se eles podiam vir ministrar para a gente só para testemunhar milagres. Eles têm muitos milagres na vida dele. Então eles não poderiam vir hoje, provavelmente eles vão vir terça que vem e eles vão vir aqui só testemunhar. Eles vão ficar 1 hora testemunhando sobrenaturais. Coisas que eles viveram. Orações respondidas, milagres recebidos, Deus falou para eles fazer isso, eles não entendiam, aconteceu isso. Então a gente vai ter esses aspectos de ter algumas aulas que são diferentes umas das outras. E aí, pastorzão, tudo bem? Bonita camisa nova? É nova? É Strong, o cara começa a fazer academia e já põe uma camisa chamada Strong, né? Não é fraco não. E aí, dona Ana? Tudo bem. Então, joia, voltamos aí nesse subtítulo. Eu gostaria então de começar com essa reflexão muito simples, mas que a gente pensasse assim, né? Não é ideia aqui de uma aula de autoajuda, não tem nada a ver com isso. Mas vocês já vão entender o porquê que estou fazendo essas perguntas.
Então, essa pergunta é particular para cada um, não tem a ver o que o Odécio acha por irmão Zé e vice-versa. Então, olhe dentro de você. Queria que você refletisse aqui, que a gente refletisse. Você está onde desejou estar? Quando você olha a sua vida hoje, na sua perspectiva, naquilo que você imaginou, ou talvez numa promessa de Deus para a sua vida, ou naquilo que, sei lá, quando você era adolescente, você pensou que ia viver. Ela nem chegou ainda, tá 2 vezes atrasada, tá? Ele fala que foi a Aline porque ela não chegou. A hora que ela chegar, daí eu vou perguntar de novo, quero ver a resposta dele. Daí vai moiar. Mas tudo bem, você pode pensar nessa perspectiva? Então pensa aí e gasta alguns segundos respondendo para você. Você pode até responder aí aqui para nós. É uma coisa assim bem particular, mas diga aí. Você, Fernando, hoje, não precisa dar detalhes, nada. Hoje, o que você está vivendo hoje é onde você desejou estar? Em alguns aspectos, muito mais. Glória a Deus. Em outros? Ainda não chegou. Joia. Então, essa perspectiva para a gente mensurar esse ponto de partida. Eu acho que eu poderia responder parecido com você dentro disso. Então, você acredita que a vida que você tem hoje é a vida que Deus sonhou para você? Quando você pensa no que você vive hoje, você acredita que essa é a vida que Deus sonhou para você? E quando eu falo isso, gente, às vezes a gente pode ficar na perspectiva muito assim de conquistas materiais. E não tem a ver necessariamente com isso. Então, às vezes você pode ter os bens materiais que você quis e não tá pleno, não está vivendo um chamado, não está vivendo... Entende o que eu quero dizer? Não sei se fica claro, vocês precisam me ajudar. Então, assim, pensa nisso. Eu vou fazer insistir em algumas perguntas assim. Você é feliz? E é para você responder para você. E isso é uma coisa interessante, que felicidade não tem a ver com o que você tem. Felicidade tem a ver com que você amar sua vida, amar tudo que... né? Eu posso não ter tudo que eu quero, mas amar tudo que eu tenho. Né? Ok? Não. Então, e dentro disso, por exemplo, às vezes profissionalmente eu estou pleno. Ok. Então vamos pensar, não sei, pastora Aline pensa assim, eu sou uma enfermeira realizada, eu faço o que eu gosto, eu estou realizada, é isso mesmo. Daí talvez eu pergunte, eu não sei, só estou supondo, eu pergunte para ela, mas você não quer estudar, fazer outro curso? Não, eu estou satisfeita, estou plena. Isso não tem nada de errado. Às vezes se a gente vai encontrar, por exemplo, num carrinho de pipoca, conhecer o tio João lá, e aí vai conversar com ele, tio João, você não... Não, filho, nossa, como eu sou feliz aqui. Nossa, eu fico feliz aqui na frente da escola. Nossa, Joyce, você vai entra num Uber, e aí tal. Cara, eu faço a coisa que eu mais gosto de fazer. Dirigir e conversar com as pessoas. Percebe? Você entende que aquela pessoa é uma pessoa plena naquele sentido? Então, o que eu estou falando para que você responda para você. Não, às vezes, na minha vida espiritual eu estou pleno, na minha vida profissional não estou, não sei. Ok? Então, e essa segunda pergunta, que é a máxima que a gente vai passar para diante é, você acredita que a vida que você tem hoje é a vida que Deus sonhou para você? Talvez você possa dizer assim, mas ainda estou crescendo nisso. Está tudo bem. Mas por que estamos dizendo isso? Porque se nós acreditarmos em algumas coisas que não são o que Deus tem ou que não são perspectiva de Deus, a gente nunca vai crescer. Você não vai crescer além daquilo que você acredita que pode. Além daquilo que você acredita que Deus pode fazer na sua vida. A segunda pergunta, ela não amarra a primeira? Com certeza. Né? Com certeza, ou vice-versa. Aqui é assim, pensa, hoje, olhando na sua vida hoje, é onde você queria estar?
É isso daí? Né? Ponto. Então, eu quero começar brincando aqui, a gente começar um novo pedaço dessa jornada que a gente começou o ano passado, que é falar que tudo começa na mente. Vocês lembram de Abraão? Nós estudamos sobre Abraão, ok? Que Deus teve que mudar Abraão para que ele pudesse viver algo extraordinário. Então, leia ali para mim, ó. Para viver o extraordinário, ele teve que deixar o conforto e iniciar uma nova jornada. E aí é uma outra coisa que eu quero pensar a partir desse tempo que nós estamos começando hoje. Nós vamos ter uma perspectiva, não sei se mais profunda é a palavra, mas com certeza mais prática do que aquilo que a gente já tem estudado. Porque a gente fala sempre assim, às vezes no universo, muito subjetivo, mas assim, muito lá, sabe? Abraão lá, porque, sabe, José do Egito lá, Davi lá. Eu quero pensar que o Leandro aqui, o Fernando aqui. Eu quero pegar essa coisa da Bíblia e trazer para cá. Porque, puxa, Abraão teve que fazer isso, mas o que eu tenho que fazer? Porque senão só fica no Abraão, só fica no Abraão, só fica no Abraão. Por exemplo, um missionário pregou domingo aqui sobre coisas que ele deixou para viver o projeto de Deus. O que você tem que deixar para viver o projeto? O que eu tenho que deixar? Né? Deus falou para ele deixar o emprego e ir para outra nação. Talvez no meu caso não é deixar o emprego, é deixar uma parte do meu tempo que eu fazia uma coisa para me dedicar a falar do evangelho aqui, sabe? Mas de forma prática, porque daqui a pouco passa uma semana a gente olha, puxa, aquela pregação foi legal, né? Ah, foi. E aí, o que mudou sua vida? O que mudou minha vida? O que a gente fez de concreto? Deixa eu só dar um testemunho aqui. Ontem, eu fui um motoboy entregar um negócio em casa. Um motoboy normal, vai lá entregar um pedido, só que estava chovendo e... Bom, estava chovendo, eu falei assim, entra aí. Daí eu falei para ele, entra aí, o portão aqueles que abre-se, ele já entrou com a moto e daí ele entrou ali dentro da sala para entregar o pedido. E tal, meio chovendo, aquela bagunça, crianças brincando. E ele tirando o pedido, ele olhou o violão pendurado assim e falou assim, olha que legal, você toca. Amor, acho que perdeu ali o meu negócio, ó. Só um minutinho, gente. Vamos ver agora. Agora sim, voltou. Olha aqui para você ver a tecnologia, olha a câmera. Meu Deus, oi! 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 Não, é que depois eu vou subir para o YouTube. Uma das coisas que eu queria fazer, que eu sinto muita falta, às vezes Deus nos dá algumas aulas da Escola Sobrenatural tão lindas e a gente não tem registro, né? Então eu queria registrar. Não, mais a unção, mas eu vi que ele ressuscitava morto, né, irmão? Ah, aí, tudo bem. Daí ele pegou e falou, nossa, toca o violão, eu falei assim, toco, você toca também? Eu falei assim, toco, daí eu já joguei, você toca na igreja? Deve ser, eu tô afastado. Aleluia. Daí fui lá, tirei o violão assim, deixa eu ver você tocar aí e tal. Não, tô tudo sujo, não vou sentar, não queria sentar no sofá, depois uma cadeira, não toca, quero ver você tocar. Toca bem, cara, toca bem e tal. Daí ele já... Oi? Daí ele toca isso, toca teclado, toca vários instrumentos, mas enfim... E aí eu peguei e falei para ele assim, onde você mora? Eu falei assim, cara, vamos na igreja, chorar por você aqui. Oramos por ele lá em casa e falei assim, vamos voltar a se firmar e tal. Daí ele contou uma dificuldade dele lá e assim, já se emocionou, sabe? E ele falou assim, onde é a igreja? Eu falei assim, é perto do Telenorte, assim. Ué, eu moro lá. Daí eu falei assim, rapaz, é de Deus, domingo nós oramos eu falei para ele, domingo nós oramos pela vizinhança, pelo bairro lá, que coisa boa e tal, e oramos ali. Agora há pouco eu mandei mensagem para ele, à tarde, e falei assim, olha, estou te esperando no culto hoje. Ele falou assim, vou fazer uma entrega em Ubatuba, não sei se chego a tempo, mas a hora que eu chegar, se der tempo, eu passo lá na igreja. E aí já vou, se for o caso, fazer uma visita. Eu falei para o Karine,
Mas olha, eu achei assim, tão, para mim foi tão assim de Deus, nós oramos pelo bairro, qualquer motoboy poderia ter ido em casa, mas eu não creio em coincidências, né? Então, não, e é isso, daí gente, eu não quero, depois só assim, não, mas ele não veio, não, em nome de Jesus, Deus nos deu ele. Então nós vamos fazer visita, vamos orar, o que você, né? Sair dessa questão passiva. Então é desse universo que eu estou falando. Para viver o extraordinário, ele teve que deixar o conforto e iniciar uma longa jornada. Então vamos usar de novo a pregação domingo. A gente viu ali, foi emocionante, foi maravilhoso. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, só que isso vai exigir de nós que a gente saia do conforto. Então vamos para o outro slide, que o outro slide fala aqui para nós. Gente, olha só que coisa interessante. Pensa comigo, eu não quero acusar ninguém. Em nome de Jesus, aqui é para mim, é para você, é para todo mundo. Por que a gente não faz algumas coisas que a gente deveria fazer? Talvez uma das coisas, a resposta é essa daqui. Preguiça. Porque mudar dá trabalho. Mudar dá trabalho. Não, porque eu vou orar mais, vou ter tempo com Deus. Daí você lembra da mensagem que a pastora Aline pregou aqui na semana da primícia? Acorda 5 minutos antes. Daí eu tenho vontade de perguntar para ela hoje, aqui na frente de todo mundo. Pastora, você está acordando 5 minutos antes? Não precisa responder. Mas sabe por que estou dizendo? 10 minutos. Aleluia! Mas por quê? Sabe por quê? Entenda bem, olha, essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo que manda várias mensagens de rede social. Manda mensagem, vê uma coisa legal, manda. E ele mandou uma mensagem de um nutricionista falando mal do arroz e do feijão. Que arroz e feijão não é nutritivo, que arroz e feijão não é isso, que a gente não deveria comer arroz e feijão, porque a gente deveria comer batata inglesa, que deveria comer isso, comer aquilo. Oh, para aí, você tem que me rastrear, programa. Yeah. Agora foi? Aí, ó, por que parou? Eu paro e depois ele perde. Gente, eu não estou falando às vezes aqui é para ele entender meu rosto, tá? Tá meu rosto ainda para ele, que tal? Daqui a pouco, ok. Aqui, ó, vamos voltar lá. Aí esse meu amigo mandou esse vídeo para mim. E a hora que eu vi o vídeo, eu peguei e respondi para ele, interessante, já que você mandou para mim, deixa eu te perguntar, você vai parar de comer arroz e feijão? Porque eu acho que as pessoas não pensam às vezes. Você entende o que eu quero dizer? Não. O cara manda um vídeo, olha que legal tal. Você vai parar? Não, não vou. Então você não acredita naquilo que você está mandando para mim, então nem manda. Faz sentido ou não? Nem manda. A palavra do Senhor nos diz, em Atos capítulo 1, versículo 1, assim, Lucas escrevendo, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus tinha autoridade porque quando ele ia ensinar, ele já tinha feito. Ok, não? Então, queria que você pensasse nisso. Olha o que diz Provérbios 13, 4. Leia para mim o texto, por favor. Essa é assim, a parte branca de cima. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Provérbios 13, 4. Olha, o preguiçoso deseja e nada consegue. Por quê? Não faz. Você já leu o livro de Provérbios inteiro? Eu já li algumas vezes. E é engraçado como algumas coisas se repetem no livro de Provérbios. E uma coisa do livro de Provérbios que eu lembro, que ele fala do preguiçoso, é que ele fala que os pés dele são pesados demais. Tem uma coisa lá que o preguiçoso, por que o preguiçoso não faz? É que tudo pesa para ele, sabe? Vai lá, não, tá. Sabe, tá. Quem que fala? Uma tradução tem chumbo? Chumbo, né? No pé, né, irmão? Chumbo no pé. Chumbo no pé. Chumbo no pé. Na verdade, ok. Mas olha que interessante. Há pelo menos 15 ocorrências
sobre aquele que é preguiçoso no livro de Provérbios. Você sabe o que Sócrates, alguém já leu por acaso, como Sócrates definiu o preguiçoso? A definição de Sócrates é o seguinte: todo aquele que pode fazer mais e não faz é preguiçoso. Então, do ponto de vista de Sócrates, todos nós somos preguiçosos. Aquele que podia fazer mais e não faz é preguiçoso. Então, é uma coisa para a gente repensar. Joia, eu vou repetir para ficar gravado aqui. Do ponto de vista de Jesus, o servo que faz só o que manda é inútil, servo inútil. Obrigado. Olha só que coisa. Não serve para nada, quer dizer, só faz o que mandou fazer. Então, lindos, deixa o Espírito ministrar no seu coração. Se não houver mudança, não tem transformação. Ok? Nosso problema é saber o que temos que fazer ou fazer o que sabemos? Acho que é a segunda parte, né? Então, veja bem. Numa floresta, dá para ler a letrinha pequenininha lá em cima? Numa floresta existem muitas coisas e muitos animais. Para despertar olha lá, você é um pássaro ou uma rocha? Para você despertar um pássaro, só precisa do raio de sol. Só bate no pássaro, bate ali numa flor, bate numa borboleta, bate no animal assim, já despertou. Se você despertar uma rocha, você vai precisar de dinamite. Entendeu? O que nós somos? O que nos representa? Será que quando o sol da justiça vem com a luz dele sobre a nossa vida, nós estamos dispostos a sair daquilo que nós já fazemos? Entende? Vocês estão comigo? Estão mais sérios hoje? Estão rindo menos? Muita reflexão, né, irmão? Aleluia. Vamos lá. Um grande navio é guiado por uma pequena peça chamada... Timão. Tá. Pequena peça chamada timão. Mas essa pequena peça é capaz de movimentar a grande embarcação. Então, olha só que coisa interessante. Deixa o Espírito ministrar no seu coração. Pequenas mudanças podem mudar grandes destinos. Então, alguma coisa que a gente começa a fazer e que parece ser pequeno. Eu vou sugerir um livro, para quem quiser lê-lo. É um livro muito bom, chamado Hábitos Atômicos. Oi? Em áudio? Já ouviu? Já. E ele vai sem dar spoiler do livro, mas só para você entender, o átomo é uma das menores partículas que existem, e ele fala que se você criar um hábito, por menor que seja, ele pode promover uma grande mudança. Então você começa pequeno. E lá e conta a história do cara que é na academia. Você lembra dessa história? Não. Pequenas mudanças. Não lembro mal o que eu falei. Está gravado, aí depois a gente volta. Pequenas mudanças transformam grandes destinos. Pequenas mudanças pode gerar grandes destinos. Alguma coisa assim que eu falei. Oi? Mas o autor ele vai contar uma história, eu já vi faz muito tempo, mas o autor ele vai contar uma história de um cara que ele fez um compromisso, eu não sei se era com um médico dele ou terapeuta dele, de ir na academia, mas ele não queria ir na academia. Então ele fez um compromisso assim de 10 minutos. E aí ele assumiu o compromisso, você tem que fazer. E ele morava perto da academia, mas o que ele fazia? Ele começava a contar a hora que ele ia pôr a roupa. Daí ele começava a contar tal, chegava na porta da academia, vim e voltei, porque ele tinha prometido que ele iria na academia. Mas depois daquilo que ele ficou com aquele hábito e aquilo foi gerando, aumentou de 10 minutos para 15. Então ele entrava na academia, saía da academia, entrava assim, dava 2 passos na esteira, mas aquilo se tornou um hábito. E daí vai falar das mudanças que ele teve, como aquilo mudou a vida dele, porque foi um hábito.
Então, hábito é isso, é uma coisa constante. O exemplo é educação de filhos. Educação de filhos, coisas pequenininhas. Você vai falar a vida inteira. Perfeito. Eu brinco que educação de filhos, se a gente brigar com os filhos até 20 anos para eles escovar o dente todo dia, pode ser que eles escovem sozinhos, depois de 20 anos. Não, e se arrumar uma namorada, um namorado, porque daí vai querer manter, né? Porque, nosso Deus do céu. Então, pequenas mudanças. Quando a gente está falando nessa jornada, é disso que nós estamos falando. E aí eu quero pensar com vocês, nessas semanas que vamos seguir, em coisas práticas para uma mudança de mente, dentro do que a Bíblia fala. Tudo bem? Ok. Nós já estamos aí meia hora já. O que é interessante nesse processo que a gente está pensando é que, diferente das propostas do mundo, é que do ponto de vista de Deus, todos podem ganhar. Essas mudanças, essas jornadas, não é para que um seja mais, melhor que o outro. Não é isso que a gente está falando. Sabe, às vezes alguém faz uma proposta, por exemplo, no aspecto profissional. Olha, se você fizer isso, você vai crescer, tal, porque tem uma vaga. Ou tá todo mundo lá no banco, né, Fernando, lutando. Quantos vão ser promovidos? Um em 3 anos, porque não é assim. Mas e se a proposta de Deus? Não, eu tenho para dar para todos vocês. Nosso Pai é abundante, né? Aquele que vencer, eu darei isso. Então, não é aquele que chegar em primeiro lugar. É aquele que vencer. E quem vence? Quem termina. E nesse caso, terminar até gerar um hábito. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Irmãos, não é dificuldade de ler porque alguém é analfabeto. É porque não gerou hábito. Pode falar. Mas ele fala, cada mudança que você faz, por mais que seja 1%, você se alegrar, celebrar. Legal. Hoje eu consegui fazer algo a mais, consegui dar um passo diferente. Joia. Concordo 1000%. E nesse aspecto, eu acho que a gente pode acrescentar daquilo que a gente fala muitas vezes na igreja, não comparar. É a minha mudança, é o meu, sabe, é o que eu consegui. Você vai tocar o violão, aprender uma nota nova. Daí você acabou de aprender uma nota nova, você põe no vídeo do Alexandre tocando violão, você quase vai ficar em depressão. Não é? Então não, é a nota, porque eu aprendi, se ele toca daquele jeito lá é outra questão, né? Então todos podem ganhar, deixa o Espírito ministrar em seu coração, porque, irmãos, deixa eu repetir aqui para você entender o que nós estamos falando. Nós estamos trabalhando, tudo que eu estou falando, meu objetivo é mudar crenças, porque tudo começa onde? Na mente. Se você, por exemplo, acreditar que algumas coisas é só para pastor, você nunca vai viver. Se você acreditar que algumas coisas é só para quem é isso, nunca vai viver. Né? Imagina que o Odécio Leandro coloque na mente, o Jô também, coloque na mente e fale assim, não, nós que somos negros nunca vamos poder conquistar ou vencer nisso. Isso é uma mentira de Satanás. Mas a sociedade tem um monte de coisa. Sim, mas há uma crença que nós precisamos quebrar. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Faz sentido? Né? E tal, não. Porque, tem uma piada que eu vi outro dia aí, que as 2 oportunidades na vida que alguém tem para ser bem de vida, alguém falando, pô, eu já perdi as 2 oportunidades da vida para eu ser bem sucedido. Do outro, como assim? Quais 2 oportunidades? A primeira é quando a gente nasce, a segunda é quando a gente casa. Eu já perdi as 2. Nasci pobre e casei com pobre. Tudo bem, como piada, a gente vai até aceitar, vai brincar, tá tudo bem. Mas e se isso no fundo é uma crença que eu tenho? Né? Nós vamos ver hoje aqui, vamos ampliar isso, porque a gente usa a questão financeira como um referencial, porque é fácil de mensurar, mas não é só isso que eu quero ver com vocês não, em nome de Jesus. Às vezes essa crença, ela não é clara, ela é... Velada, é isso mesmo. A gente não percebe que tem essa crença. Até o momento que a gente se percebe sempre agindo na mesma direção. E assim, quando a gente vê um rico, né, que a gente falou sobre isso aqui, né? Quando a gente vê um rico, o estilo de vida dele, a forma que ele pensa, a forma que ele age,
Aí a gente muitas vezes faz aquele contraste, nossa, mas eu não sou assim. Na verdade, eu acho que eu não tenho mentalidade pobre, mas tudo que eu faço é igual alguém O que que tem pobre. mentalidade Ok, pobre. Então, faz eu me sentido. percebo. Faz sentido. De uma maneira geral, eu ainda vou insistir. De uma maneira geral, eu acho que a maioria absoluta nunca vai se perceber. Sem ajuda, não. Por isso que nós precisamos ser confrontados pelas Escrituras. A verdade... Então fala, desculpa. Esse é ela. Fala aqui. A verdade liberta. E a verdade pode ser encontrada no estudo da escola sobrenatural, em uma pregação de domingo, num discipulado, numa sessão de um terapeuta sério de Deus, que pode ali tá aconselhando, em aprender a ouvir a voz de Deus, como a gente tem discutido aqui. Então isso pode mudar, mas eu preciso estar disposto a mudar. Então acho que essa frase aqui, ela exemplifica bem. Vocês podem ler essa frase para mim, por favor? Vamos lá? Se você continua fazendo o que sempre fez, não pode querer obter resultados diferentes. Isso é loucura. Isso é loucura. Simples assim. Não, porque esse ano 2026 vai ser diferente. Tudo bem. Nós estamos no dia 27 de 2026. O que você já fez de diferente até agora para que esse ano termine diferente? Porque senão é muito provável que não será um ano diferente. Por mais que você tenha boa intenção. Por mais que eu tenha boa intenção. Ok? Se eu faço a mesma coisa, eu vou ter os mesmos resultados. E aí são maus hábitos, que na verdade eu coloquei maus hábitos aqui, mas pelo menos eu aprendi, eu lembro, vocês lembram da aula de educação moral e cívica? Né? Hoje não existe mais essa matéria, mas eu lembro claramente da definição que eu aprendi naquela época, que hábito é a prática de fazer o bem e vício é a prática de fazer o mal. Então comer mal é um vício, né? Ser indisciplinado é um vício. Eu coloquei mau hábito ali porque a gente tinha falado de hábito um pouquinho antes, só para entender. Mas na verdade nós estamos viciados em um monte de coisa, né? Eu tinha um vício, sempre, vamos por lá, ele faz um almoço bacana e eu falo, nossa, ele tá muito bom, só faltava uma coquinha, só faltava isso, só faltava aquilo, até que um dia o Espírito Santo puxou a orelha. Sempre falando que tá faltando uma coisa e não olhava o que tinha. Olha que forte. Meu Deus. Ok, agora pense comigo aí. Vamos pensar comigo de uma maneira simples aí. Uma coisa simples para que você diga de você, gente. Em nome de Jesus aí. O que você disse para você que faria diferente em 2026 que você ainda não fez? Não é para responder para mim, não é tal. O que você disse para você que faria diferente esse ano e você ainda não fez? Eu nem disse para não me comprometer. Nós, como profetas, temos essa visão. Fala lá. Eu vou cantar uma música para ela. Pode cantar? Cara de pau, eita irmã, cara de pau. Muito bem. Vamos seguir? Quero convidá-los a ler Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Eu vou pôr aqui no telão mesmo. Oxe, não quer fechar agora? Agora eu não quero, irmão. Agora eu não quero. Gênesis 15. Eu vou destacar para que todos possam ler de maneira mais clara aqui. Estão vendo o texto? Dá para ler bem? Vamos ler todo mundo juntos, por favor? Chegou a água. Nós chegamos na igreja e não tinha água. Abrimos a água lá, ó, chegando a água agora.
Levando-o para fora, isso aqui é Deus, né? Deus com Abraão. De novo, vamos todo mundo juntos? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado por justiça. Gente, eu não sei, eu acho que a gente pode supor. Abraão não tinha filhos, ok? Não. Vocês sabem que filhos daquela época era sinal de bênção, não ter filhos era um sinal de maldição, ok? Como Abraão podia se perceber? Eu sou amaldiçoado, assim, não que ele fosse amaldiçoado, não sei, não quero falar o que a Bíblia não diz, mas assim, ele não tinha essa benção, não tinha, né? Falta um pedaço, falta alguma coisa. E olha o que Deus faz, tira ele para fora da cobertura. O que está impedindo você de ver aquilo que Deus tem para você? Porque tinha uma cobertura, tinha uma tenda. Deus estava falando com ele, escuta só, ó meu Deus, estou sentindo agora. Ele estava ouvindo a voz de Deus, mas tinha algo que impedia ele de ver o que Deus tinha para ele. Meu Deus, olha que coisa linda. Deus estava falando com ele. Não é que ele não era crente. Deus estava falando, mas daí, Abraão, sai desse lugar aqui. Olha aqui. Tenta contar. E aí, vocês concordam comigo, psicólogos, que mudou uma crença aí? Quebrou alguma coisa lá e estabeleceu uma nova crença? Que ele tinha uma crença limitadora? Né? Ele já tinha filhos? Não. Ainda demorou para nascer filho. Mas o mais importante de tudo isso, para mim, é o versículo 6. Ele creu. Então, a mente dele mudou antes da mudança acontecer. Então, dentro dele mudou e o exterior só mudou depois. Então, primeiro muda a crença, primeiro muda o fator limitador. Porque se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos crescer nisso, que a mente de Cristo seja desenvolvida em nós. Não é? Quer ver uma coisa simples? Quando eu vou orar por pessoas enfermas, a impressão que a gente tem, irmãos, é que é mais fácil orar por dor de cabeça do que por câncer. É verdade ou não é? Seja honesto. Por que isso? Porque temos uma crença limitadora. Jesus falou assim, olha, se a doença for mais forte, faz desse jeito, se for mais fraca, faz desse jeito? Não. Ele falou, põe as mãos sobre os enfermos e os cure. Mas é que nós estabelecemos algumas coisas. Eu tenho uma experiência, eu já contei faz tempo na igreja e vou repetir. Vocês lembram do Marcelinho que frequentava a nossa igreja? Que foi morar em São Paulo, é policial e tal. Um tio dele mora em São José dos Campos. Nós tivemos uma conferência lá em São José dos Campos e o tio dele foi nessa conferência. E lá o tio dele chegou em mim e falou assim, pastor, ora por mim, eu não vou... Obrigado, amor, e olha que eu deixei minha garrafinha aqui, ó, calma aí, já toma essa. Pastor, ora por mim, eu vou ter que ir embora mais cedo. Deixa eu pôr com o meu nome, virado para lá. Ora por mim, porque eu vou ter que ir embora mais cedo. E eu vou passar no médico, quarta-feira, tal, alguma coisa assim. E eu não sabia o que era, a hora que eu fui orar, eu falei assim, irmão, onde é? Ah, é aqui, ó. Ele pediu para eu pôr a mão aqui nessa parte dele aqui. Então eu coloquei, repreendi a doença em nome de Jesus, com fé, eu criei mesmo que o Senhor estava curando. Até imaginei assim, uma pedra no rim, sabe? Uma coisa, porque eu já tive pedra no rim, então, sei lá, imaginei isso aí. E aí, passou mais de mês, o Marcelinho me manda uma mensagem muito emocionado, e nessa mensagem ele repassa a mensagem do tio.
que ele estava com câncer, que ele tinha feito um exame e o exame tinha dado uma coisa assim super, eu não sei se era câncer, se era no baço, tinha dado tal, ele não tinha falado com a família, ele não tinha falado com ninguém e já tinha feito os exames e ia ter que fazer um outro exame para saber o tipo de tratamento, como o negócio estava sendo invasivo, então ele ia fazer uma biópsia, assim, não sei direitinho, mas ele já tinha um diagnóstico, ia fazer na quarta-feira um exame que era para saber as complicações, mas o médico já tinha adiantado para ele que aquele caso, aquele quadro era uma coisa assim, olha, você não tem muito tempo, não tem muito o que fazer, a gente vai fazer o exame, mas tá um negócio assim. E ele resolveu não falar para a família, não falar para ninguém, não assustar a mulher, estava com ele. Na quarta ele foi fazer o exame e ele não tinha mais nada. Agora, eu estou pensando aqui comigo, e eu estou sendo muito honesto com os irmãos, talvez se ele me dissesse o que era, eu não teria orado com tanta fé. Porque Deus é menor? Não. É porque eu, às vezes, acho que Deus é menor. Entende, irmãos? Entende? O nome de Jesus é menos poderoso do que para alguns demônios e para outros demônios? O nome de Jesus é menos poderoso? Não, não é. Mas é a nossa mente. Então, olha que coisa maravilhosa. Deus tira ele daquele fator limitador, fala para ele olhar, olha assim, ó, você acha que você não tem filhos. A sua descendência vai ser maior do que de qualquer pessoa. E o que é maravilhoso? Abraão creu, né? Isso que é maravilhoso. Ele creu. Você crê no que Deus tem dito para você, para a sua vida? Você tem crido mesmo? Sobre o que Deus tem falado em todos os aspectos, sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua moradia, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre os seus dons, para onde Ele vai te levar. Você realmente tem acreditado nisso? Bom, eu acho que o problema, não sei se eu posso dizer, vamos ver se ele está me seguindo ainda. Não está mais, né? Parece que ele perde. Vamos dar ok. Ficou verdinho? Agora vem aqui. Por favor, obrigado. Não deu muito certo não, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não, deu agora, mas perde. Perde, é porque isso daí é venda do cachorrinho. Meu amigo deixou comigo para eu testar, porque ele quer vender. Entendeu não? Sabe a técnica do cachorrinho, não? De vendas? É assim, vamos supor que o cachorrinho seja um produto para vender. Ai, que bonitinho, não sei se eu quero tal do vendedor. Não, leva, fica lá o final de semana, fica lá uma semaninha e tal, depois você vê se você quer. Daí você se apegou, tal, depois você vai devolver. É a concessionária que fala assim, não, fica o final de semana com o carro, tal. Não, é desse jeito, é a venda do cachorrinho que fala a técnica. Bom, sobre fatores limitadores, sobre crença. Irmãos, quando o diabo quer destruir com alguém, onde ele vai começar? Sim, mas onde, assim, quando ele vai começar? Já desde quando você nasceu. Muitas crenças limitadoras que você tem hoje não foi porque você nasceu crendo, é que foram colocadas dentro de você. Entendeu? Que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Não sei, irmãos, deixa o Espírito ministrar no seu coração, que isso seja quebrado em nome de Jesus. Mas talvez você tenha nascido num lar que não tenha tido muitas expressões de carinho na sua infância. Não sei, eu não conheço a vida da maioria aqui com detalhes. Ou, por exemplo, você cresceu num ambiente que alguém falava, você é burra. Aí você é burra. Aí tudo que você faz, você quebra. Aí você é uma estúpida mesmo. Tá vendo? Você só é estúpida.
Ó, não sei o quê. Eu já cansei de falar. Você não aprende. Então a gente vai recebendo carimbos, vai recebendo carimbos, vai recebendo carimbos. Quando Deus quis levantar um libertador lá no Egito, o que Faraó tentou fazer? Quando Deus quis levantar um libertador no Egito, o que Faraó tentou fazer? O que ele fez? Mandou matar as crianças. Quando um libertador estava nascendo em Israel, lá, o que Herodes fez? Irmãos, Satanás tem matado a criança dentro de nós. Entende? Satanás tem matado. Nós que ficamos, desculpa eu falar, irmãos, talvez, não sei se eu posso dizer a maioria, mas quantos de nós nos tornamos adultos azedos, amargos, não sabemos abraçar, não sabemos elogiar, não sabemos receber elogio, não sabemos amar, não sabemos presentear, estamos sempre desconfiados de tudo e de todos. Ah, mas tem gente... Não, mas tem gente perigosa no mundo, tá vendo a crença limitadora? Que vai dizer que eu não posso ser honesto porque os outros são desonestos. Não, irmão, isso aí é uma crença que Satanás colocou na sua mente. Ah, eu não posso ser gentil porque o mundo é de tubarão. Porque se eu não for, vão me engolir. Desculpa, irmão, não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Sabe, a gente tem que decidir como vamos viver. Então, quero ler alguns textos com vocês. São textos aqui, eu vou pedir para que vocês leiam para mim, Karina, Salmo 139, 16, Ana, por favor, Isaías 49, 1, por favor, Natália, Jeremias 1, 5, estou pedindo as mulheres primeiro, tá? Bia, Lucas 1, 15 a 17, Efésios, Aline, por favor, Efésios 1, 4. Vamos ler o texto, vamos ver o que Deus diz, se o que as pessoas estão dizendo é verdade ou o que Deus diz é verdade. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? Não é isso que a Bíblia diz? Deus não é homem para que minta. Salmo 139, 16, só vou pedir para que vocês leiam bem alto. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram registradas todas as minhas coisas, cada uma delas já determinadas, quando ainda nenhuma delas existia. Meu Deus, Deus escreveu uma história linda para você. Deus escreveu uma história linda para mim. E sabe, essas mentiras que Satanás colocou, não foi o que Deus planejou para mim e para você. Se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, isso não foi o que Deus planejou para mim e para você. Ser uma pessoa que se ofende fácil, não foi o que Deus planejou para mim e para você. Não foi. Vamos ler Isaías 49, 1. Aumenta o volume, Ana, por favor. Escutem, ilhas, ouça nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção ao meu nome. Isaías está dizendo o seguinte, que antes dele nascer, Deus tinha chamado, que Deus tinha um projeto para ele. Lindos, se Deus não faz acepção de pessoas, será que Deus não tem um chamado para você? Será que antes de você nascer, Deus já não pensou, não sonhou com você, com os projetos que Ele tem para você? Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designaria profeta às nações. Jeremias está falando que antes dele nascer, Deus tinha designado ele profeta às nações. O que Deus designou para você? O que Deus designou para você? Deus tem algo para você. É ser levita? É ser mestre? É ser um médico de almas? Não é? É ser uma enfermeira que representa Cristo para as pessoas em sofrimento? O que Deus chamou para você? Qual o seu chamado? Ah, meu chamado é ser um vendedor, não tem nada a ver de ser as coisas de Deus. Será, queridos?
ser pessoas que ajudam pessoas a realizar sonhos? Ou você é só um vendedor de carro, só um vendedor de óleo, só um vendedor, ou você é uma pessoa que ajuda pessoas a realizar sonhos? Entende o que eu quero dizer? Não. Lucas capítulo 1, versículos 15 a 17. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar o povo preparado para o Senhor. Meu Deus, olha a palavra que Deus estava falando, que o anjo falou para o pai de João Batista, sobre o projeto de Deus João Batista. Gente, eu fico imaginando isso, e eu realmente sonho. Imagina você leia esse texto depois, pensando no Mateus, pensando na Marcela, pensando na Antonella. E você vai ver o texto e fala assim, olha, ele vai ajudar muitos a se converter. Ah, que meus filhos sejam assim, que traga muitos para... Sabe? Ou será, pense assim, será que no projeto de Deus para você, você não é para ser uma luz e um farol para as pessoas, para que eles cheguem a Cristo? Vê lá o chamado de João Batista, se a gente não se identifica. Talvez eu não serei profeta como João Batista. Mas Deus tem um projeto lindo para mim e para você. E por último, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Lindo, você vai parecer assim totalmente clichê, totalmente autoajuda, mas não estou nem aí, entendeu? Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Eu realmente acredito nisso. Agora, as crenças ruins, elas vão criando uma barreira, né? Para que as coisas verdadeiras e boas entrem no nosso coração. Então, por exemplo, e uma coisa triste, eu não espero isso para ninguém, em nome de Jesus, mas imagina uma adolescente que foi abusada. Criou uma barreira no coração dela que todo homem não presta. Mas Deus tem para ela relacionamentos maravilhosos. Só que aquilo criou uma barreira. E se aquilo não for curado, eu não estou dizendo, entenda bem, não vou nem entrar nesse aspecto, tá? Só estou dando um exemplo bem forte aqui, ok? Ela nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem. São duas vertentes. A pessoa se torna e a outra é que a única forma de relacionamento é através do sexo. Triste, né? Se torna prisioneiro daquilo, por exemplo. Já vê como identidade. Perfeito. O que Satanás quer matar? Todos os textos que a gente leu antes. Você é meu filho, eu te gerei, eu te formei, eu te estabeleci. É uma identidade. Quando Satanás mexe nisso, se ele mexe em algo que eu sou, é tão terrível isso. Sim, é tão terrível isso, que o Satanás tenta sempre mexer numa área que eu não posso me arrepender. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Bia, que assim, a Bia é uma calmaria em pessoa, né? Tranquilinha, então ela nunca se irou com a Antonella. Que ela assim, né? Nem consigo imaginar, Tiago, ela ficando brava, Antonella, não, isso nunca aconteceu. Mas na minha imaginação aqui e tal, ela um dia é mais dura do que o necessário, pesa mais a mão, e daí isso acontece. Olha o que Satanás vai jogar no ouvido dela. Você nunca vai ser uma boa mãe. Você é uma mãe horrível.
Então, o que Satanás está fazendo? Está mexendo na identidade. Por quê? Porque, presta atenção, não dá para eu me arrepender de ser uma má mãe. Não dá para eu me arrepender de ser um mau pai. Eu não posso me arrepender de ser. Mas daí, olha que lindo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quando fala com a gente, ele fala assim, filha, você errou naquela repreensão. O Espírito Santo vem e não fala do que eu sou, fala do que eu fiz. E quando ele fala do que eu fiz, aí eu posso me arrepender daquilo que eu fiz. Daí eu posso corrigir aquilo que eu fiz. Aí eu posso pedir perdão daquilo que eu fiz. Porque eu não sou uma mãe, eu sou o que ele disse que eu sou. Entende a diferença, não? Olha como isso é profundo. Mas o diabo vai batendo tanto na gente que vai criando essas barreiras. E aí nós nos tornamos adultos. Irmãos, presta atenção uma coisa simples que é o mal de um monte de gente aqui. Medo de barata. Tá, não, eu quero só que você pense nisso. Uma criança não nasce com medo de barata. Aquele medo, digam aí os profissionais, mas no meu raso entendimento, foi adquirido de alguma maneira. Barulho? Tudo aprendido. Então, veja bem, eu imagino que um dia aquela criança estava ali, sei lá, perto da mãe, perto de alguém, e viu, que a pessoa, aquilo assustou a criança, aquilo imprimiu na criança o quê? Esse bicho é maior do que eu. Eu sou menor do que esse bicho. Eu vi um psicólogo falando sobre isso. Ele fala assim, que a criança, ela vê a mãe ou o pai, como as pessoas mais poderosas, seguras, poderosas que existem no mundo. Isso desde bebê, né? Então, a figura do pai e da mãe para elas é a maior fortaleza que ela tem. Então, ela ali no colo da mãe, sentindo o coração da mãe, quando ela vê um ser estranho chegando e a mãe desesperada, gritando por causa daquele ser, e o coração acelerado ali no ouvido dela, ela pensa, o que é isso que faz com que a pessoa que é mais poderosa, a minha fortaleza, ficar abalada desse jeito? Então ela vê desmoronar, entre aspas, o porto seguro dela por causa daquela figura. Ele fala como que é construído esse medo de barata numa criança, porque que a louco, pessoa hein? que deveria ser quem protege está apavorada. Então, se a minha mãe está apavorada com esse ser, isso deve ser muito terrível. E daí isso vem, né, desde pequeno. E assim, só acrescentando, não é uma coisa que ela raciocina assim, é uma coisa que entra e pronto. São sempre duas vertentes. Ou a criança vai ser isso, a criança vai ser aquilo. Vai ser um assassino de baratas. Exatamente. Ela vai ver a mãe como fraca e ele precisa se tornar aquele que protege. Então é a pessoa que assume todas as tarefas quando cresce. Porque ninguém... ela supre todo mundo. Então, de qualquer forma, tem distorção. De qualquer forma, vem prejuízo. Eu acho que todo mundo aqui precisa de terapia, só minha ideia. Fala alto. Tem um professor da IGEI, que é o professor Jean Guiano, não sei se você já participou. Ele está fazendo a maior evolução no mundo, porque ele está sendo um profeta. Perdeu, vai falando aí. É que ela quer achar o jogo. Ela quer achar o Jô? Vai falando. Ele tá gravando ainda? Pode falando, Jô. Ele tá gravando ainda. Tá atrás do passarinho. Vai. Não, faz isso não. Não, tá, tô pondo lá pra frente ainda. Vai. Que maluco. E aí, Jô? E aí ele tem as faculdades de Harvard, Yale e a outra lá, que são três, né? Ele fala que hoje essas faculdades só estão... Oxford. Só estão incluindo as pessoas, aqueles que têm trauma, sabe?
Porque existe duas vertentes. O camarada que sofre um trauma e entra em depressão, né? E o outro que vira um louco no mundo. Então, geralmente, os que têm trauma e vence é os camaradas que querem fazer o mundo pegar fogo. Que é a maioria trama, aí vai falando. E é interessante, depois você vou mandar Manda pra gente ver. sobre essa questão de que há traumas que leva o camarada para baixo, mas é um trauma que parece que ele beneficia o camarada a ir para outro nível, sabe? O camarada que é abusador. Mas é como ele reage ao trauma, né? Igual o Batman. Não sei se como seria como reagir. Não é? Seria? Para uns tem medo, é o que a Karen falou, uma vertente ou outra. Mas de qualquer forma é um exagero. Sim, sim. Não tem equilíbrio, ou vai para cá ou vai para Vai para os cá. extremos, né? Sim. Só que esse extremo aqui é aceito na sociedade, porque ele é bem sucedido. É o cara louco, mas que tem tudo na vida. Mas é errado também. O profeta Leandro falou algo muito profundo aqui para a gente entender. Ele falou que é o exemplo do Batman. Entendeu? É um trauma que fez nosso amigo Bruce Wayne virar Batman. Parabéns, profeta. Peguei a visão. Então, pé no chão. Assim. Peguei a visão, peguei a visão. É o que tem para hoje. Gente, último slide para vocês me ajudarem aqui. O que você pensa em relação a cada palavra na lista abaixo? Nós não vamos ter tempo de fazer, talvez se a gente tivesse tempo aqui, se fosse uma aula mais longa, eu gostaria de fazer um exercício para que todo mundo escrevesse. Mesmo que fossem poucas palavras, para que a gente de fato escrevesse, pegasse aí em 2, 3 linhas. Então, o que você realmente acredita que é saúde? O que é sua crença em relação a isso? Qual é a sua crença, por exemplo, em relação ao sexo? Né? Parece que os crentes têm uma dificuldade em entender que é de Deus, que é bom, que é santo. Né? Ou não, é assim. Sim, é isso que eu estou falando. Satanás quer que todo mundo que não seja casado faça sexo. E que todo mundo que seja casado não faça. O propósito de Satanás é esse, né? Então, mas dentro do que Deus colocou... Sobre a questão do dinheiro, todo mundo que tem dinheiro não presta. Ou talvez eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, sobre política. Não, todo político é vagabundo. É o que meu pai fala, por exemplo. Né? Qual a sua crença? Porque a sua crença vai definir como você vai agir. É isso. Né? O que você pensa sobre felicidade? Que às vezes a gente não acredita que ela é pra gente. Como que Deus chega para um homem que não tem filhos, fala para ele assim, olha lá para as estrelas, a sua vida vai ser essa maravilha. Ele sem ter. E ele creu, e ele persistiu naquele sonho, naquele caminho. Então, se Deus diz uma coisa para nós e a gente não crê naquilo, não persistir nesse caminho, a gente nunca vai viver isso daí, não. Só terminar aqui. Sobre velhice. Né? Eu lembro, nem vou entrar no assunto, mas eu já conversei com algumas pessoas idosas que elas falavam assim, ser velho é uma porcaria, para não falar os palavrões que elas falavam. Então, se você crê nisso, é o que vai ser a sua vida. Se torna uma verdade. Se torna uma verdade, né? Ou será que é o tempo que eu vou ter dinheiro só para, assim, dinheiro entre aspas, vou ter tempo e recursos? Eu conheço umas pessoas de idade que a única coisa que se faz é passear. Poxa, olha que legal, que diferente. Sobre o sucesso. Não, se você for bem sucedido, porque não é de Deus. Sabe essa relação dinheiro-sucesso? Ou sucesso é só quem tem dinheiro? Que não é uma verdade, irmãos. Tem um monte de gente cheia de dinheiro e infeliz pra caramba. Agora, não quer dizer que todo mundo que é infeliz... Está vendo como a gente precisa trabalhar tudo isso? Não, todo mundo que tem dinheiro é infeliz. Não, tem um monte de gente também com dinheiro muito feliz e obrigado. Sobre o amor. Às vezes, eu acho que a gente vai tentar repassar algumas coisas nesse sentido. E por último, sobre Deus, né? Até a nossa crença de quem é Deus, porque
Às vezes a gente vive como o pastor Lalon falou, as crenças são veladas. Aí eu creio em Deus, mas no fundo eu fico acreditando que Deus castiga. Ah, mas Deus não castiga? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus disciplina o filho que ama. Que o castigo vai vir lá no final para quem não se arrepender. É duas coisas diferentes, percebe ou não? Ah, mas estou passando. Deus disciplina o filho que ele ama. Você está passando uma prova? Pode ser uma disciplina de Deus na sua vida. Por quê? Porque ele te ama e quer purificar você. Faz todo sentido. Ok? Ah, mas o castigo, não. Lá no final de tudo vai ter um castigo mesmo. Vai separar as direitas da esquerda. Depende do conceito que se tem de castigo, né? Então, mas Eu estou falando assim, às vezes, o que se entende como castigo é a disciplina. São termos que são usados de formas diferentes, mas é a mesma ideia, entendeu? Tipo assim, se o castigo for para você uma disciplina, a disciplina de um pai que ama, pode ser considerado um castigo. Entendi. Porque às vezes só nos termos que a gente se perde. E o que é castigo? É uma coisa ruim? É uma punição? Meramente punição? Então não é castigo, entendeu? Entendi. Muito bem. Oi, irmão, você ia falar alguma coisa? Então, lindos, percebe que nós estamos seguindo, vamos encerrar agora, nós estamos seguindo o caminho do ano passado, no sentido de como se o ano passado abrisse uma porta, nós tivéssemos pensado nele, e nós ficamos muito no ponto de vista de conceito. Então agora, nesse novo momento, eu quero entrar em coisas práticas. Como que a gente como isso se desdobra na minha vida prática? Como que eu posso alcançar aquilo que Deus disse que eu posso alcançar de uma maneira prática dentro do que Ele estabeleceu? Então vai ser esse caminho. E para os que chegaram depois, também citei que nós teremos algumas aulas que serão aulas diferentes. Por exemplo, eu pretendo esse ano convidar algumas pessoas que venham aqui dar uma aula para nós, compartilhar um testemunho, compartilhar alguma coisa. E não é necessariamente pessoas que a gente concorde com tudo que elas falam. Entende o que eu quero dizer? Às vezes vai vir alguém aqui que não é de uma igreja que tem uma doutrina diferente da nossa e talvez vai falar alguma coisa que não faz parte da nossa crença, doutrina, mas o testemunho dele pode agregar bastante e assim por diante. Talvez os missionários que ministraram domingo venham terça que vem só para testemunhar milagres, o que eles viveram nesses anos. Perfeito. Mas costumes, eu acho que as palavras costumes diferentes dos nossos, né? E às vezes vai ter costume diferente e não é porque, o que eu estou dizendo assim, não é porque eventualmente a gente convide alguém para falar que a gente está validando tudo que essa pessoa está falando. Mas a gente é uma igreja madura e tranquila. Esse conceito da gente trazer alguém, ela é dinâmica porque o evento da internet, olha que coisa maluca, o evento da internet, hoje a gente tem aquela, como é que eu falo o nome assim, né? Aquela certeza de que o nosso comportamento é algo bom, porque tudo que a gente vê está validado, sabe? Valida aquilo que a gente... Só que quando você traz alguém de fora não é alguém, e a gente começa a conversar sobre isso, a gente vê que aquela pessoa tem uma perspectiva diferente da nossa. E aí, assim, ele não está validando, ele está simplesmente trazendo, olha, existe uma forma de pensar diferente da sua também, que faz parte do meio. Joia. É interessante. Porque com a internet, o que é que o camarada faz? O camarada chega lá e tem um comportamento. Ele tem um comportamento lá, e aí aquele comportamento que ele tem, quando ele vai lá nas redes sociais, o comportamento, quer dizer, a internet valida o comportamento dele. E aí ele começa a achar o quê? Que ele é o certo. É o certo. Né? Aí como é que isso acaba? Só assim, a gente conversando assim, cara, não é bem assim não. E normalmente eles só escutam a bolha, né? Que só valida o que eles querem. Irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra penetre no seu coração e na sua mente. Que a gente seja renovado, como diz Romanos capítulo 12. Que tenhamos nossa mente renovada. Não pelo que o Alex acha ou pelo que o Alex quer,
mas pelo que Cristo tem para as nossas vidas, pelo que a Bíblia diz para nós, para que a gente possa viver o melhor desta terra, com generosidade, com abundância, com liberalidade, com graça, com amor e com tudo de bom que Deus tem para nós. Amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vamos dar graças ao Senhor neste momento. Por favor, Karine, pode orar? Senhor, muito obrigado por essa aula. Obrigado, a Deus, porque aprender sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, nos enriquece, Senhor, nos dá esperança, nos faz nos sentir, ó Deus bendito, com sentido, com propósito. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, que essa sala cresça, ó Deus, abundantemente em número de pessoas, para que outros possam experimentar, ó Deus, disso tudo que o Senhor tem revelado às nossas vidas, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor, em nome de Jesus, para que não sejamos apenas ouvintes, como diz a Tua palavra, mas praticantes, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus bendito, leva-nos em paz para os nossos lares e que, ó Deus bendito, tudo isso que aprendemos, que o Senhor continue falando conosco, trazendo suas revelações, ó Pai, durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração. Vamos ver se funciona, vamos ver se cortou